Você também dá aula de dança do ventre aqui no Clube Sírio. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa história sua com o clube. Muito bom ter tido assim, essa oportunidade de dar aula aqui e em outros clubes árabes, porque eu percebo assim, que de um modo geral existe uma deturpação em relação à dança do ventre, e nos próprios clubes às vezes as pessoas tinham um pouco de vergonha, elas temiam um pouco fazer a aula porque achavam que era vulgar e tinha um pouco essa imagem. E eu acho que a oportunidade de dar aula nos clubes é maravilhosa, porque você tem a chance de formar uma plateia das pessoas que estão assistindo e a chance de formar bailarinas novas e que tenham ideia do que estão fazendo, porque muitas bailarinas não são da nossa cultura, mas esse não seria o problema. O problema é que muitas vezes elas são induzidas a pensar de uma determinada forma. E as pessoas falam, não, os árabes são assim, a cultura árabe é assim. Isso não é verdade. E elas são induzidas a pensar. Então, por exemplo, tem alguns músicos que falam umas coisas que não são verdade para as bailarinas. Por exemplo, a questão do é comum colocar dinheiro. Eles falam para as bailarinas que dançam com eles, mas por que a irmã dele não dança e deixa pôr dinheiro? Por que a mãe dele não dança? Por que a filha dele não dança? Então, ele está dando uma informação errada para aquela bailarina. Então, eu acho assim que essa é uma dança que é comum nos países árabes, nem sempre é comum que ela seja apresentada para um público externo, mas é comum que as mulheres façam e seria comum todo mundo saber fazer. Agora, essas questões todas de receber dinheiro, de subir em mesa, eu acho que são deturpações. Isso, na verdade, na maioria dos países árabes só acontece em determinados lugares que não tem um nível tão alto. Ou, por exemplo, nos grandes hotéis que existe a coisa do dinheiro, por exemplo, eles nunca colocam a mão na bailarina. Então tem algumas informações que as pessoas de fora da colônia elas não têm. E eu acho que é um pouco obrigação das pessoas de dentro da colônia se posicionarem. Porque se nós não conhecemos nossa cultura, é claro que ela vai ser deturpada. Então a gente tem a obrigação de defender um pouco isso, de falar, olha, desculpa, não é assim. As mulheres árabes, elas não são assim, ou pelo menos não são todas assim, né? Então eu acho que é uma grande oportunidade de formar não só as bailarinas, as meninas que fazem a dança, como o público. Por exemplo, as minhas alunas, elas não engolem mais qualquer dança ou qualquer música, porque elas começam a perceber a diferença. Essa é a diferença de dar aula em clube e não em academia. Num clube as pessoas querem, por exemplo, que eu dou aula para crianças de dança folclórica, né, para crianças. Elas estão totalmente imersas nesse ambiente. Então elas chegam em casa cantando uma música que elas dançaram aqui, os pais reconhecem e você vai criando uma rede, né, de resgate mesmo da cultura, né? E qual é a faixa etária das suas alunas? Eu tenho aluna desde 3 anos assim até 65, porque cada faixa etária eu dou um assunto diferente. Então, até a menina, por exemplo, os meninos e as meninas, os meninos eu começo com 6 anos ou mais, porque eu dou as lutas para ele, né? O escudo, as espadas, isso é muito perigoso dar antes, eles podem se machucar. Então eu dou a partir de 6, 7 anos. As meninas eu dou desde os 3, 4 anos, eu já tenho turminhas, né? E assim que depois de uma certa idade elas já podem fazer a aula de dança do ventre propriamente dita. Mas a dança folclórica é a vida inteira, né? E quanto tempo você está aqui no clube? Eu estou há 9 anos. Você também é diretora do Mabruk, Companhia de Danças Folclóricas Árabes. Eu queria que você contasse um pouquinho como que surgiu o grupo, qual é a proposta de vocês. Então, foi muito interessante o caminho que chegou ao Mabruk, porque eu fiz algumas viagens de estudo para a Síria, né? Fui acolhida lá, fiz muitos estágios em grupos de dança folclórica, fiz aulas particulares, fiz aulas em grupo. Então eu tive a oportunidade de conhecer muitas danças diferentes. Então a gente fez uma programação lá, as danças de cada região. Eu fiz aula de música com um maestro, ele me falou as músicas de cada região, para também não chegar aqui e fazer o passo de forró com, né, a música de Goiás, né? Porque acontece isso em música árabe também. As
pessoas não conhecem a música, elas me fazem uma mistura que não dá. Às vezes você fala, não é possível, essa música é do Golfo, a menina está fazendo dança do ventre, sabe? Ou isso é dub, que ela está fazendo uma bengala, sabe? Mistura mesmo. Então, para eu não correr muito esse risco, eu pedi para os professores me darem as danças e as músicas de cada região. E fiquei muito fascinada, porque na verdade eu fui para a Síria para conhecer um pouco mais de dança do ventre, um pouco mais de dabki, porque era o que eu conhecia aqui também. Quando eu cheguei lá e vi aquele mundo enorme de danças, assim, eu fiquei muito fascinada. Aí assim que eu cheguei aqui, eu quis montar um grupo. E assim, acabou que eu não consegui montar junto com nenhuma entidade, eu acabei montando sozinha. Então é um grupo independente, onde a gente procura continuar essa pesquisa, mostrar as coisas que eu trouxe de lá e continuar essa pesquisa. Então mostrar, e todo mundo se surpreende muito quando vê, porque fala, nossa, eu não imaginava que tivesse tantas danças diferentes. Eu só conheço o dabki, mesmo o dabki da Síria tem várias regiões, cada região é um tipo. Então é de uma riqueza enorme. Então é um trabalho pro resto da vida, o Mabruk. E graças a Deus, né, ele está indo bem, né? Em que ano surgiu o Mabruk? Foi em 2005 para 2006. É um grupo jovem, né? Hoje vocês são em mais ou menos quantos dançarinos? Agora nós estamos em 10. E só com mulheres, nós estamos recrutando homens para o Mabruk. Porque aqui acontece um fato assim diferente. No Oriente Médio é mais comum homens dançarem em público do que mulheres. E aqui é o inverso. Então aqui às vezes é difícil conseguir homens. Então se alguém estiver assistindo e quiser, né, tiver interesse, entrar em contato com a gente, porque aqui tem homens que sabem dançar e eu gostaria de ensinar também, né, de qualquer faixa etária, adultos, né, e jovens a aprender as danças, né? Porque são muitas danças. E todo mundo fica com essa imagem do dabki, que é uma dança muito puxada, é uma dança de montanha, é uma dança que bate o pé no chão, é uma dança que ajoelha, é uma dança que ela exige muito do corpo. Então, quando você trabalha com vários tipos de dança, o professor ou o coreógrafo, ele alterna durante o ensaio. Então eu posso dar alguns passos de dabki no começo e depois eu passar para danças de bastão, quer dizer, eu vou sobrecarregar ombro numa parte da aula, os pés e os joelhos em outra parte, eu não fico só num tipo de movimento, mesmo para as meninas. Então tem danças que trabalham muito saltos, depois eu alterno para algumas coisas ajoelhadas, alterno. Então, se tiver homens assim ouvindo, a gente está recrutando homens para o grupo, né? Que é uma experiência linda. Não, são aulas mesmo. E eu ensino todos os tipos de dança, assim, sem problema. A partir dos 12, 13 anos, assim, seria um prazer, né? Eu queria que você contasse pra gente qual é a tradução, o significado da palavra Mabruk. Mabruk, ele tem na língua árabe trabalham assim em ambientes. O ambiente do Mabruk é o ambiente das bênçãos, assim. E Mabruk, toda vez que você tem alguma coisa nova, você ganha alguma coisa nova, você vai começar alguma coisa nova, você fala Mabruk, quer dizer que seja abençoado esse seu novo empreendimento. Então, por isso o Mabruk eu acho que é uma iniciativa nova de trazer coisas, de ampliar um pouco o universo da cultura árabe aqui no Brasil. Então, por isso que eu dei esse nome do Mabruk. E aonde vocês costumam se apresentar? Conforme as pessoas vão contratando, a gente se apresenta. Geralmente são eventos muito culturais ou casamentos, geralmente são lugares mais reservados ou então em casas de cultura, em festivais de danças folclóricas, em casamentos, em festas, né, familiares, esse tipo de apresentação. A gente não tem um lugar fixo, porque a gente precisa de um espaço, a gente trabalha com espetáculo e não com animação de festa. Então são dois universos bem diferentes. A animação de festa, ela tem um outro objetivo. O Mabruk, ele tem um objetivo artístico, assim, né, e cultural. Então a gente mostra, às vezes eu faço uma coisa que eu chamo de palestra dançante, que eu explico cada dança que o público vai ver. Isso tem sido muito legal também, porque as pessoas gostam de saber, falam, olha, essa é uma dança de deserto, é por isso que elas estão trabalhando esse tipo de gestual, esse tipo de coisa é bem bonito, que são as nossas palestras dançantes. Mas tem os shows mesmo, sem nenhuma explicação também, né? E, enfim, nós estamos aí à disposição, porque o nosso intuito é divulgar mesmo, né?
Muito obrigada. Obrigada a vocês e muito obrigada pela oportunidade de falar um pouco sobre o meu trabalho e sobre essa experiência toda, e parabéns pelo trabalho de vocês. Chames TV tem o apoio cultural de TS Chara e Saraiva. Tem gente que quer um livro para relaxar, outros para trabalhar melhor. E tem gente que quer um livro e nem sabe disso ainda. Na Saraiva tem cultura, informação e diversão. Livros, CDs, DVDs e Blu-rays na mais completa rede de livrarias do país. São 100 lojas no Brasil inteiro e na sua casa. A Saraiva tem tudo o que você quer e muito mais. Essa sala de bate-papo tem cada gata. Marina, onde podemos nos encontrar? Ah, não! Faltou energia! Use estabilizadores e no-breaks TS Chara. Energia com proteção total e certificado ISO 9001. História, Cultura, religião, gastronomia, negócios festas. e a contribuição para o Brasil. Saiba tudo o que acontece na comunidade árabe brasileira. Na revista Shams.